Ele revelou a verdade que chocou todos. O seu coração pertencia a outro homem, levando a um castigo familiar que o forçou a uma escolha devastadora, mudando o rumo da vida para sempre. Meu nome é Diogo, tenho 25 anos e vivo em Lisboa, numa pequena casa alugada que cheira a café barato e à noite sem sono. Estava no último ano da faculdade de comunicação e marketing, pedalando pela cidade de dia para entregar comida, e à noite, atendendo no balcão de um café movimentado no bairro Alto. A vida era uma corrida constante contra contas atrasadas e o medo de não terminar o curso. Num dia chuvoso de outono, enquanto eu desviava de poças na Avenida da Liberdade, o desastre aconteceu. Estava apressado com uma entrega urgente, o telemóvel vibrando com chamadas do chefe, quando um carro surgiu do nada, estacionado em fila dupla. Tentei desviar, mas o pedal escorregou na chuva e a bicicleta raspou na lateral de um Mercedes preto reluzente. O som do metal arranhando ecoou como um aviso de problemas maiores. O dono do carro saiu furioso, um homem de meia idade com ar de quem manda em tudo. Ele inspecionou o risco profundo na porta e me encarou com frieza. 1.000 euros pela pintura, ou vamos a tribunal. Tens uma semana. Ele tirou foto da minha identificação e da bicicleta, depois entrou no carro e partiu, deixando-me ali, encharcado e paralisado. 1.000 euros? Com o que eu ganhava, mal cobria o aluguel e a comida. Liguei para o meu único amigo, Miguel, marcando um encontro num bar simples na Baixa. Sentei-me à mesa, contando o incidente entre goles de cerveja barata. Estou lixado, Miguel. Se não pagar, perco tudo, o emprego, a faculdade. Ele ouviu, tentando acalmar, mas eu sentia o pânico crescer. Foi então que percebi um homem na mesa ao lado, escutando com atenção demais. Ele se levantou quando eu fui ao banheiro, e lá dentro, estendeu um cartão. Desculpa a intromissão, mas ouvi o teu problema. Posso ajudar. Chamo-me Henrique, agência Privilege. Vem amanhã às 9. É um trabalho que resolve dívidas como a tua. Confuso, peguei o cartão. Parecia uma armadilha, mas quando se está afundando, qualquer oferta parece salvação. Na manhã seguinte, cheguei ao prédio da agência no Chiado, um edifício moderno que contrastava com a minha realidade. Henrique me recebeu na sala dele, direto ao ponto. O trabalho é simples, companhia social em eventos para clientes seletos, homens influentes que precisam de presença discreta em jantares ou reuniões. Paga 1.500 euros por noite. Eu hesitei. Companhia? Isso soa a... Ele interrompeu. Nada ilegal. Foco em conversa e postura. Qualquer coisa além depende de ti, sem obrigações. Ele mostrou o contrato no ecrã. Pagamento imediato, anonimato garantido. Primeiro cliente hoje à noite se aceitares. A dívida martelava na minha cabeça. Assinei, sentindo um nó no estômago. Era isso ou o tribunal. Às 7 da noite, estava na porta de uma casa em Belém, o coração acelerado. O cliente Rodolfo, um homem de 60 anos, abriu a porta e me guiou para a sala. Senta-te, Diogo. Vinho? Aceitei, tentando manter a calma. Ele falava de arte e política, testando as minhas respostas. Eu respondia com frases curtas, fingindo interesse, mas o desconforto crescia. Pareces tenso, disse ele, aproximando-se. Relaxa, é só companhia. A noite estendeu-se em conversas forçadas, e quando terminou, ele entregou um envelope com o dinheiro. Voltei para casa de autocarro, contando as notas. 1.500 euros. Resolvia parte da dívida, mas o peso no peito era maior. No telemóvel, mensagem de Henrique. Cliente satisfeito, próximo amanhã. Não respondi de imediato. A segunda noite veio rápida, num apartamento modesto em Alfama. O cliente era João, 45 anos, arquiteto. Ele abriu a porta com um sorriso genuíno. Entra, pedi pizza com chouriço e vinho tinto barato, sem formalidades. Sentei-me, surpreso. Em vez de perguntas superficiais, ele perguntou sobre mim.
O que te trouxe a isto? Contei da acidente, da dívida, da pressão da faculdade. Ele ouviu sem julgar, partilhando a sua história. Perdi o emprego há anos, quase tudo. Alguém me ajudou, agora tento fazer o mesmo. A conversa fluiu natural, sem expectativas. Pela primeira vez, senti-me visto, não usado. Quando saí, ele deu o envelope e disse: se quiseres voltar, sem agência, só para falar. Os dias seguintes foram um turbilhão. De dia pedalava pelas ruas íngremes de Lisboa, entregando pacotes sob chuva fina. De noite, atendia clientes da agência, cada um mais exigente. Um queria discussões sobre economia, outro insistia em silêncio absoluto. O dinheiro acumulava, mas o cansaço também. Miguel notou a mudança. Estás estranho, Diogo. O que se passa? Desviei. Só estresse da faculdade. Mas internamente, o conflito crescia. Aceitei mais um encontro com João, fora da agência. Encontramo-nos num café junto ao Tejo. Ele falou da sua vida solitária, de sonhos adiados. Sinto que há algo em ti que eu reconheço, disse ele. O olhar dele carregava uma intensidade nova, e eu senti um puxão no peito, atração misturada com medo. Henrique pressionava por mais trabalhos. Tens potencial, Diogo, não desperdiças. Mas com João, as reuniões tornaram-se frequentes. Passeios pela cidade, debates sobre livros que eu lia na faculdade. Uma noite, após um jantar simples, ele confessou: gosto de ti de verdade, não como cliente. Meu coração disparou. Sempre escondi a minha atração por homens, temendo o julgamento da família conservadora no Porto. E se for só gratidão? Zrenia, perguntei. Ele negou. É real. Mas decide tu. A tensão subiu. Eu queria aceitar, mas o segredo pesava. Nessa mesma noite, Miguel ligou. Vi-te com um homem mais velho. O que é isso? Menti, mas soube que o conflito se aproximava. A dívida ainda não estava quitada por completo. Aceitei outro cliente da agência, um homem exigente que questionava cada palavra minha. Durante o evento, um jantar formal, ele apertou o meu braço com força, sussurrando: não me desiludas. Saí dali abalado, correndo para o encontro com João. Não aguento mais, desabafei. Ele ouviu, e pela primeira vez, tocou na minha mão. Deixa isso. Eu ajudo-te a encontrar outro caminho. Mas o medo crescia. E se a família descobrisse? Meu pai, rígido e tradicional, já pressionava por uma vida normal. Uma chamada dele veio nessa noite. Ouvi rumores, volta ao Porto e arranja uma namorada decente. O pânico instalou-se. Estava preso entre o segredo, a atração por João e a ameaça de exposição. Dias depois, o inevitável aconteceu. Miguel, num momento de ciúme ou confusão, confrontou-me. Vi mensagens no teu telemóvel. És gay. Vou contar à tua família se não paras. A traição doeu como uma facada. Liguei para João em pânico. Tudo vai ruir. Ele acalmou. Enfrenta. Eu estou aqui. Mas a tensão explodiu quando os pais ligaram, furiosos. É verdade. Isso é uma vergonha para a família. Neguei no momento, mas soube que a crise chegara. A dívida, o segredo, a atração, tudo colidia. Tinha de escolher. Continuar a esconder ou revelar a verdade, arriscando tudo. A pressão familiar intensificou-se com mensagens constantes. Vem para casa e resolve isso, ou estás sozinho. Na faculdade, os professores notavam a minha distração, ameaçando reprovação. Henrique insistia em mais trabalhos. Não pares agora, estás quase. Mas com João, encontrava refúgio temporário. Numa caminhada noturna pela ribeira, ele disse: não podes viver assim. Assume quem és. As palavras ecoaram, mas o medo paralisava. Uma noite, após uma discussão acesa com Miguel, que ameaçou espalhar o rumor, corri para o apartamento de João. Ajuda-me, pedi. Ele abraçou o momento. Juntos, enfrentamos. Mas o telefone tocou. Era o dono do Mercedes. O prazo acaba amanhã. Paga,
ou enfrento-te em tribunal. O clímax aproximava-se, e eu sentia o mundo desabar. No dia seguinte, confrontei Miguel. Por que traz-me assim? Ele admitiu. Tenho medo por ti, mas também ciúme. A conversa terminou mal, com ele saindo furioso. Liguei para Henrique, cancelando os trabalhos. Acabou. Ele riu. Vais arrepender-te. Mas o foco era na família. Marquei uma chamada vídeo. Sim, sou gay. E encontrei alguém que me faz feliz. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor, seguido de gritos. Estás deserdado, não voltes aqui. O castigo veio rápido, cortaram o apoio financeiro, amigos distantes começaram a ignorar. Mas no meio do caos, João ligou. Vem para cá, construímos juntos. A escolha estava feita, mas o conflito mal começara. A tensão não parava. Com a dívida pendente, o tribunal marcou audiência. Preparei-me para o pior, enquanto João ajudava com conselhos. Enfrenta legalmente, eu apoio. Na audiência, o juiz ouviu os factos. O acidente foi acidental, mas o dano real. Paguei parte com o dinheiro acumulado, negociando o resto em prestações. Saí dali aliviado, mas exausto. Voltei para João, que esperava. Agora, foca no futuro. Mas o medo de rejeição social persistia. Vizinhos cochichavam, colegas na faculdade olhavam torto. Como sobrevivo assim? Zrenia, perguntei. Ele respondeu, passo a passo. Eu acredito em ti. Os conflitos acumulavam. Na faculdade, um professor questionou a minha dedicação, ameaçando chumbar. Precisas focar, Diogo. Mas com a mente dividida, errei numa apresentação importante. Em casa, sozinhos, João e eu discutíamos planos. Muda para cá, partilhamos custos. Aceitei, mas o segredo da orientação ainda me assombrava. Uma noite, um primo ligou. A família está dividida por tua causa. Volta e pede perdão. Recusei, sentindo a raiva crescer. A naprogação atingia o pico. Era o início de uma luta maior pela identidade. A atração que abalou as certezas. Um olhar trocado revelou um desejo proibido, forçando uma escolha que ameaçava destruir tudo o que eu construíra. A confissão de João ecoou na minha mente como um eco incessante, enquanto pedalava de volta para casa sob a luz fraca dos postes na marginal. Gosto de ti de verdade. As palavras abriam uma porta que eu sempre mantivera trancada, mas o medo de atravessá-la crescia a cada pedalada. No dia seguinte, ignorei as mensagens de Henrique pedindo mais trabalhos e marquei um encontro com João num banco junto ao Tejo. Ele chegou pontual, sentando-se ao meu lado. Não precisas decidir agora, disse ele, mas o ar entre nós carregava eletricidade. Conversamos sobre o meu dia na faculdade, onde um professor me elogiara por um projeto de marketing, mas internamente, o conflito fervia. Aceitar isso significava admitir para mim mesmo que era gay, algo que escondia desde a adolescência. Miguel ligou nessa tarde, insistente. Onde andas? Vamos sair? Desviei, alegando cansaço, mas ele pressionou. Vi-te ontem com aquele tipo. Quem é? Menti novamente, sentindo a rede de segredos apertar. À noite, com João, o jantar numa tasca simples transformou-se em confissão mútua. Ele contou de relacionamentos passados, terminados por medo de julgamento social em Lisboa, onde olhares conservadores ainda pesam. E tu? Zrenia perguntou. Admiti. Sempre soube, mas nunca assumi. Medo da família no Porto. Ele assentiu, e o toque casual na minha mão acelerou o pulso. Mas o telemóvel vibrou. Henrique, ameaçando cortar oportunidades se eu recusasse o próximo cliente. Precisas do dinheiro para a dívida, lembrou ele. Aceitei relutante, marcando para o dia seguinte. O cliente era um empresário exigente, num evento corporativo no Parque das Nações. Ele falava de negócios, mas os seus comentários insinuantes aumentavam o desconforto. Gostas de desafios? Component Placement perguntou, com um sorriso forçado. Saí dali exausto, correndo para João. Não aguento mais fingir.
Desabafei. Ele ouviu propondo: deixa a agência, encontro-te um emprego na minha firma de arquitetura. Mas o conflito interno explodia. Era amor ou dependência? Nessa noite, sonhei com a família descobrindo, acordando suado. Miguel confrontou-me no café onde trabalhava. Estás mudado? É por causa dele? Neguei, mas ele insistiu. Se não contares, conto eu. A traição pairava e a tensão subia. João representava liberdade, mas o risco de exposição ameaçava tudo. Dias depois, aceitei o convite de João para um fim de semana fora, em Sintra, para clarificar ideias. Caminhadas pelas colinas ajudaram, mas uma chamada dos pais interrompeu. Vem ao Porto no fim de semana. Precisamos falar da tua vida solteira. Pânico. Eles suspeitavam? João notou a minha agitação. Enfrenta-os quando estiveres pronto. Mas Henrique ligou furioso. Recusaste 2 clientes. Estás fora se continuares assim. Perdia o rendimento, e a dívida ainda mordia. Com João, as conversas aprofundavam. Ele partilhava histórias de rejeição familiar, fortalecendo o laço. Sinto que és o que me faltava, disse ele. O beijo quase aconteceu, mas parei temendo. E se for um erro? Miguel intensificou. Encontrou-me com João num café e confrontou. É isso? És gay? Admiti pela primeira vez a um amigo. Sim, e gosto dele. Ele reagiu mal. Vais arrepender-te, a família não perdoa. A discussão azedou, e ele saiu, ameaçando contar. A napugação crescia. João queria compromisso, mas o segredo ameaçava explodir. Aceitei um último trabalho da agência para pagar a dívida parcial, num jantar tenso, onde o cliente questionou a minha lealdade. Pareces distraído. Saí correndo para João confessando. Quero tentar, mas tenho medo. Ele respondeu. Juntos, superamos. Mas uma mensagem de Miguel chegou. Contei aos teus pais. Desculpa, mas é pelo teu bem. O mundo desabava. A atração virara conflito aberto. Os pais ligaram imediatamente, voz trêmula de raiva. É verdade? Vem explicar-te. Neguei tempo desligando. Com João planeamos. Fala com eles honestamente. Mas o medo paralisava. Na faculdade, errei um exame por distração, recebendo advertência. Henrique cortou o contato. Estás por tua conta. Sem rendimento, as contas acumulavam. João ofereceu ajuda financeira. Paga a dívida, foca no futuro. Aceitei relutante, mas sentia culpa. Miguel pediu desculpas, mas o dano estava feito. Uma discussão com João surgiu. Aceitas a minha ajuda ou é orgulho? Resolvi. Aceito, mas assumo quem sou. A tensão culminava. A atração fortalecia, mas os conflitos externos ameaçavam romper tudo. No dia da audiência pelo acidente, paguei o resto negociado, aliviado. Mas os pais marcaram visita a Lisboa. Chegamos amanhã. Resolve isso. Pânico total. Com João, preparei o confronto. Digo a verdade. Ele apoiou. Estou contigo. A napugação atingia o pico. O desejo por João colidia com o medo de perda familiar. A traição que quebrou laços. Um amigo revelou o segredo, desencadeando uma fúria familiar que ameaçava isolar-me para sempre. A chegada dos pais a Lisboa foi como uma tempestade iminente, com o céu cinzento refletindo o meu estado. Eles bateram à porta do apartamento cedo, olhos carregados de acusação. Senta-te, Diogo. Miguel contou tudo. Neguei no início, mas a mãe insistiu. És gay? E com um homem mais velho? Admiti, voz tremendo. Sim, e é sério. O pai explodiu. Isso é uma vergonha. Para com isso ou cortamos contato. A discussão escalou, com eles exigindo que voltasse ao Porto para corrigir a vida. Saíram furiosos, deixando o ultimato. Decide em uma semana. João ligou logo após. Como correu? Contei. E ele propôs encontro num parque em Belém. Não cedas. Vive a tua verdade. Mas o conflito interno rasgava. Família versus identidade.
Miguel mandou mensagem. Desculpa, pensei que ajudava. Ignorei, sentindo a traição profunda. Na faculdade, a pressão aumentou. Um grupo de projeto questionou a minha concentração, ameaçando excluir-me. Foca, Diogo, ou saís. Aceitei um freelance rápido em marketing para cobrir custos, mas o cansaço acumulava. Os pais ligavam diariamente, alternando ameaças e súplicas. Pensa nos netos que nunca terás. O isolamento crescia. Primos distantes ignoravam mensagens. Amigos comuns afastavam-se por lealdade a Miguel. Com João, as reuniões tornavam-se refúgio, mas uma discussão surgiu. Queres mesmo isto, ou é medo de ficar sozinho? Garanti, é real, mas dúvidas persistiam. Henrique tentou reconectar. Volta, preciso de ti para um evento grande. Recusei, focando na identidade. Mas um rumor na faculdade espalhou. Diogo é gay. Colegas cochichavam, um confrontou. É verdade, muda de grupo se for. A tensão subia com uma chamada anônima. Para com isso, ou conto a todos. Suspeitei de Miguel. Confrontei-o num bar. Por que continuas? Ele admitiu. Tenho sentimentos por ti, inveja de João. A revelação chocou. A traição era pessoal. Saí dali abalado, correndo para João. Tudo desmorona. Desabafei. Ele planeou. Assume publicamente, liberta-te. Mas os pais marcaram reunião familiar online com tios. Vota-se o teu lugar na família. Participei defendendo. Não mudo por vós. Votaram exclusão temporária, cortando herança. O isolamento apertava. Sem apoio familiar, contas atrasavam. João ofereceu moradia conjunta. Vem viver comigo. Hesitei, temendo dependência. Na faculdade, reprovei uma disciplina por faltas, recebendo suspensão condicional. Miguel pediu perdão novamente, mas recusei. Acabou a amizade. A naprogação culminava. Traição e pressão familiar forçavam uma escolha radical. Dias depois, um e-mail da universidade. Reunião disciplinar por desempenho. Preparei defesa, mas o estresse afetava. Com João, fortalecemos. Lutamos juntos. Mas uma mensagem dos pais. Vem ao porto ou perdemos-te. Viajei relutante, confrontando. Aceitem-me ou adeus. Eles recusaram, expulsando-me. Voltei destruído, mas determinado. A traição de Miguel ecoava, mas o conflito evoluía para a resiliência. A escolha que definiu o destino. Confrontar a família revelou uma força interior, mas o preço da liberdade ameaçava deixar-me sem nada. O regresso de Porto foi uma viagem solitária de comboio, com o ultimato dos pais ecoando. Estás sozinho agora. Cheguei a Lisboa exausto, mas resoluto. João esperava na estação. Decidiste? Respondi. Sim, assumo tudo. Marcamos plano. Focar na faculdade e no futuro. Mas a reunião disciplinar aproximava-se. Preparei argumentos, destacando o meu projeto de marketing sobre inclusão, ironicamente relevante. O comitê ouviu. Problemas pessoais afetaram, mas melhoro. Concederam probation, mas advertiram. Mais um erro, e sais. Miguel tentou reconciliação. Fala comigo. Bloqueei-o, cortando laços definitivos. Com João, aprofundamos. Quero oficializar-nos. Aceitei, mas o medo de rejeição social persistia. Num evento da faculdade, um colega confrontou. Ouvi rumores, afasta-te. Defendi-me. É a minha vida. A discussão espalhou, isolando-me mais. João sugeriu terapia, ajuda a processar. Comecei sessões, revelando medos profundos, mas contas acumulavam sem apoio familiar. Vendi a bicicleta para pagar. Henrique ligou uma última vez. Volta, perdoo ausências. Recusei. Acabou essa vida. Ele ameaçou. Vais arrepender-te sem dinheiro. A pressão financeira crescia, forçando freelance noturno. Uma oportunidade surgiu. Estágio numa agência de marketing no Chiado. Entrevista tensa. Por que esta mudança? Respondi honestamente. Crescimento pessoal. Aceitaram, aliviando finanças. Mas os pais mandaram carta.
Reconsidera ou herança vai para outros. Ignorei, focando em João. Conflito com João surgiu. Dependes demais de mim? Garanti independência, mas uma discussão escalou. Prova então. Aceitei desafio, mudando sozinho para um quarto partilhado. A separação temporária testou. Saudades cresciam, mas fortalecia. Na terapia confrontei identidade. Sou gay e orgulho-me. A naprogação subia com rumor no estágio. Diogo é diferente. Chefe questionou. Afeta o trabalho? Neguei, entregando o projeto impecável. A escolha culminou numa chamada coletiva familiar. Última chance. Declarei. Não mudo. Adeus se necessário. Cortaram contato definitivo. Dor aguda, mas liberdade surgiu. Com João, reconciliei. Volta, és essencial. Aceitei, fortalecido. A decisão definia perda familiar, mas ganho de si mesmo. A esperança que reconstruiu tudo. Aceitar a identidade trouxe paz, mas o caminho para o futuro testava a resiliência contra novos obstáculos. A formatura aproximava-se, com o auditório lotado no campus da universidade. Subi ao palco, diploma na mão, procurando João na plateia. O seu aplauso ecoou mais forte. Conseguiste, disse ele após, abraçando o momento. Mas a ausência familiar doía. Um vazio no peito. Arranjei emprego fixo na agência de marketing, focando em campanhas inclusivas. João expandia a firma de arquitetura. Sê meu parceiro no negócio. Aceitei, contribuindo ideias frescas. Miguel tentou contato final. Parabéns pela formatura. Desculpa tudo. Perdoei distante. Segue em frente. A sociedade ainda julgava. Olhares tortos em eventos públicos, mas ignorei, fortalecendo com João. Uma oportunidade surgiu. Palestra sobre diversidade na faculdade. Falei da minha jornada, inspirando alunos. Mas desafios persistiam. Recessão afetava o negócio de João, forçando cortes. Mantemos juntos, disse ele. Otimizamos, recuperando clientes. Os pais mandaram mensagem inesperada. Vimos a tua palestra online. Pensamos. Respondi. Quando prontos, falamos. Reconciliação lenta começou com a mãe. Aceito-te. O pai demorou, mas cedeu. A esperança crescia. Família parcial regressava. Com João, planeamos viagem a Porto. Apresento-te. Tensão na visita. Pai hesitante, mas conversa fluiu. Bem-vindo, disse finalmente. Novos conflitos. Concorrência no marketing ameaçava emprego. Lutei com proposta inovadora, salvando posição. João e eu lançamos projeto conjunto. Edifícios inclusivos. Sucesso veio, expandindo. Hoje, olho para trás. A verdade libertou. Se lutas com identidade, lembra. Esperança surge na aceitação. Vive autenticamente. O futuro recompensa.